Olá, meus amigos e amigas. Voltando nesse próximo vídeo, continuando com uma segunda parte, quando eu falava sobre candidatura de militares em cargos eletivos, principalmente em função da experiência que eu tive nesse ano de 2018 como candidato a deputado estadual aqui pelo Amazonas. Vou passar para vocês algumas informações, algumas observações quanto à candidatura de militares da ativa. Bom, por que eu estou falando militar da ativa? Porque o militar da reserva, quem já está, entre aspas, aposentado, ou até mesmo reformado, ele segue toda a legislação eleitoral ou constitucional relativa ao civil. É igual ao civil. Prazos, direitos, deveres, etc. O militar da ativa, ele é como se fosse um candidato especial, é como se fosse uma exceção. Por que é uma exceção? A Constituição diz que todo cidadão tem o direito de ser candidato. É lógico, se ele tiver, se aquele cidadão te satisfazer, tiver com os direitos políticos, não tiver preso, condenado, etc. For brasileiro nato, etc. Por outro lado, a mesma Constituição diz que o militar não pode se filiar a partido político, militar da ativa. Só que, no nosso sistema eleitoral, para ser candidato, é obrigatório estar filiado a um partido político. Então, nós vemos aí uma incoerência, uma contradição. Ao longo dos anos, é lógico, a nossa Constituição é de 88, já tivemos várias eleições de lá para cá, foi pacificado através da Justiça Eleitoral, através do STF, etc., que o militar da ativa ele vai participar, ele pode ser candidato, só que ele não é filiado ao partido político. Ele somente tem que ter a sua candidatura confirmada no dia da convenção, que é ali na data limite, a data final que o partido tem para lançar a sua relação de candidatos. E mesmo com o nome confirmado na convenção e prosseguindo na candidatura, na campanha até a eleição propriamente dita, aquele militar da ativa ele não é filiado ao partido político. Ele é como se tivesse associado, é como se ele tivesse agregado àquela sigla partidária porque ele está concorrendo por aquele partido, mas ele não está filiado. Ele somente vai se filiar, caracterizar aquela filiação no momento que ele for eleito e no momento que ele tomar posse. E aí sim, efetivamente, aquele militar da ativa tomando posse, automaticamente vai para a reserva remunerada proporcional e automaticamente vai estar se filiando ao partido que ele ganhou as eleições, seja no mandato normal ou seja como suplente. Então é muito interessante o pessoal que é militar da ativa que tem essa dúvida em saber que não precisa se filiar a partido nenhum. O militar durante a campanha, ou melhor, durante a pré-campanha, aquela coisa toda, quando o civil ele já está preocupado em qual partido que ele vai entrar, porque o civil ele tem que estar filiado no mínimo há 6 meses no partido antes das eleições. 6 meses. De 6 meses até as eleições, muita coisa pode acontecer. Às vezes o cara troca de partido, não sabe. O militar não. Ele pode ficar. É lógico, não é simples chegar num partido e dizer que é candidato. Não é assim que funciona. Eu vou falar isso no próximo vídeo. Essa questão da aproximação partidária. Mas o militar da ativa pode chegar até a data da convenção sem estar filiado ao partido, sem estar efetivamente ligado ao partido. Então é uma coisa muito interessante. Como eu falei, é uma questão de pacificação jurídica, né, dentro da contradição constitucional. Dá essa característica para o militar da ativa, tem essa vantagem, mas por outro lado, o militar da ativa tem uma desvantagem. Nesse processo de pré-campanha, sendo militar da ativa, aquele determinado cidadão, ele, por questões regulamentares, de regulamentos de militares, ele não pode se manifestar publicamente sobre assuntos político-partidários. Ele não pode aparecer, dar uma entrevista na televisão, ele não pode sair em foto fardado, fazendo campanha eleitoral, ele não pode se autoproclamar candidato e militar ao mesmo tempo e falar sobre questões de política, presidente, exército, nada disso. Porque naquele período de pré-campanha ele é um militar da ativa. Somente no momento que aquele determinado militar da ativa candidato
for confirmado na convenção e realmente passar para a situação de candidato, aí sim o cidadão pode se manifestar plenamente suas opiniões, seus projetos, seus posicionamentos político-partidários, sem estar cometendo nenhuma transgressão disciplinar. Então, por um lado, o militar tem essa vantagem, não deixa de ser é uma vantagem de poder somente se associar ao partido no dia da data da convenção. Por outro lado, antes da convenção, o militar não pode efetivamente oficializar seus posicionamentos político-partidários. Bom, esse vídeo então eu procurei explicar essa questão da filiação, né, do militar da ativa, que é uma dúvida muito recorrente. Eu lembro que quando eu falo militar, engloba Exército, Marinha e Aeronáutica, que são as Forças Armadas, e engloba as Forças Auxiliares estaduais, que são as polícias militares e os bombeiros militares. No Rio Grande do Sul se chama Brigada Militar, né? E cada estado tem as suas forças auxiliares, são militares. Por mais que são regulamentos um pouco diferentes, todos sujeitos à mesma Constituição Federal, mas todos são militares. Então o que funciona para um funciona para outro. Tá bom? Então esse vídeo eu vou ficando por aqui. Pessoal que curtiu, gostou, por favor compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Vou falar ainda muita coisa, muitos assuntos, passar muito da minha experiência que eu tive esse ano na campanha. Pode-se dizer que foi uma campanha vitoriosa da realidade que eu vim para onde eu cheguei. E eu acho que vai ter muito assunto legal para a gente falar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, um abraço, fique com Deus.